destinatário, sou professora da Universidade do Porto, na área exatamente da Filosofia e Cultura, onde também leciono áreas de pós-graduação e graduação no âmbito da educação. É um prazer estar hoje aqui convosco e partilhar convosco algumas reflexões, algumas ideias em torno desta temática, à volta da temática, de certo modo, do discurso humano e do discurso filosófico na educação. Isto significa, à partida, naturalmente, já todos nós temos uma concepção, ainda que às vezes um pouco corrente, um pouco banal, quer daquilo que significa educação e daquilo que significa cultura. Hoje é meu propósito falar não propriamente de uma definição destes dois conceitos que são fundamentais para um professor, para um agente cultural, para um formador, mas, sobretudo, procurar refletir e problematizar à volta destes dois conceitos e destes dois discursos que se nos apresentam como fundamentais para conseguirmos transmitir àqueles que de nós precisam, àqueles que com o conhecimento precisam de lidar, e eu diria que todos os seres humanos precisam de conhecimento e precisam de conhecimento porque a vida humana é de si um caminho que busca um conhecimento, ainda que esse caminho e esse percurso possa ser feito de diversas formas, de diversas maneiras. Então, eu, para procurar não dispersar muito nesta temática, vou procurar sintetizar num breve espaço de tempo, que é o tempo que nos é destinado para esta aula, e dizer-vos que na invenção do humano e na exata construção da cultura, a educação ocupa, sem dúvida, um dos lugares mais subtis e, de algum modo, pode dizer-se também um dos mais ardilosos também, porque o ser humano pode servir-se da educação para múltiplos fins. Por isso, devemos entender a educação no caminho e numa perspectiva em que essa mesma educação seja o resultado de uma dinâmica natural que, de algum modo, se pode dizer que ela é algo que fica de tudo o que se vai esquecendo, de tudo o que vai passando. Ou seja, a educação parece que há muito nela que vai sendo passada como uma espécie de herança. E, de facto, na nossa educação, muito recebemos por herança, porque os nossos pais, porque o grupo, porque a família, porque a cultura, de algum modo, veicula um determinado modelo, um determinado tipo de educação, mas sabemos bem que tudo isso
não é nada que possa ser considerado estático e a educação tem que ir de encontro a esse dinamismo e os agentes culturais, os professores, sobretudo neste caso, são agentes decisivos e importantíssimos para que possamos pensar e refletir e transmitir o conhecimento pela via de uma aproximação a um ideal de educação. E porquê é que eu digo aproximação a um ideal de educação? Porque, efetivamente, a educação não é algo que se possa dizer que esteja definida desde logo e sempre, de uma vez por todas. A educação é um caminho, é um percurso que, se pensarmos num ser humano, desde criança e até à sua idade adulta, desde criança e até à velhice, porque costuma dizer-se que se aprende continuamente e que nunca sabemos tudo. Claro que aqui podemos ver esta ideia numa dupla acessão, a acessão da cultura e a acessão da educação. E educação e cultura são, de facto, dois conceitos, são duas noções, são duas dimensões inseparáveis. São duas dimensões que uma e outra se complementam e de uma e outra dependem, porque é nessa dinâmica, é nesse entrecruzamento entre a educação e a cultura que, de facto, nós podemos pensar em sociedades, nós podemos pensar num mundo que naturalmente desejamos seja mais humano, seja mais justo, mais livre. E isso, a educação, é que vai ter um papel decisivo e central. E porque se trata, sobretudo, de pessoas de filosofia, para quem hoje conversamos e com quem conversamos, há um autor que certamente já ouviram falar, um senhor chamado Merleau-Ponty, que afirmava que o corpo é o berço de todas as nossas significações. Ora, vejam que o corpo é o berço de todas as nossas significações. Curioso, porque vejam que é, de facto, um conhecimento, o nosso conhecimento, as nossas emoções e qualquer outra simbolização que nós vamos desenvolvendo e que nós vamos apreendendo, começa nesse momento inicial, como diz Merleau-Ponty, nesse momento em que, reparem, o corpo ganha forma a partir do momento em que nascemos e a partir do momento em que depois vamos desenvolvendo, não é? É a partir de uma origem, dessa origem, que vamos desenvolvendo as nossas aptidões, as nossas capacidades para nos constituirmos depois como pessoas interventivas, ativas e cidadãos que sejamos capazes de melhorar no sentido individual, ou seja, melhorar no sentido de construirmos, de pensarmos o nosso próprio caminho, de pensarmos a nossa própria vida, mas, ao mesmo tempo, também, e isso é de suma importância, mas, ao mesmo tempo, também passar para os outros, lançar os reptos, os desafios, para que aqueles com quem partilharmos o nosso conhecimento
possam também, digamos, obter esse papel dinâmico do conhecimento, da educação e da cultura. Então, digamos que a educação, num sentido sistemático, resulta da mediação do conhecimento e do conhecimento que se foi acumulando no sentido de uma organização que permite beneficiar não só o indivíduo, mas necessariamente beneficiar a sociedade. Então, se perguntarmos o que é que está na base da educação, podemos dizer que ela decorre de uma necessidade e também de um desejo de aperfeiçoar a vida. Depois de, num primeiro momento, acontecer um ímpeto, ímpeto de sobrevivência, porque a partir do momento em que nascemos, antes de mais, importa sobreviver. E logo de imediato, logo a seguir, o que mais importa é exatamente a educação, entendida num sentido muito amplo. Mas podemos e devemos dizer que a educação é uma invenção. Eu digo invenção no sentido, e coloquemos aspas na palavra invenção. É uma invenção do humano. Por isso é que eu dizia há pouco que pode a palavra educação e o próprio modo como a educação é transmitida pode ter um sentido um pouco ardiloso, pode ser um expediente do qual o homem se serve para transmitir uma educação que nem sempre pode ser a melhor, nem sempre pode ser a mais adequada para servir, para nos servir, para servir a cada um de nós, para servir a sociedade, para servir a cultura, que no final de contas é para nos servirmos na boa acessão do termo servir, é de usar a educação para ter uma vida melhor. E então, isso, dizia eu, é algo que o homem inventa. Mas inventa como? Inventa porque é uma necessidade inerente à nossa própria condição humana. E por isso essa invenção é uma invenção que visa, que tem como objetivo aumentar da melhor forma possível no homem a libertação de uma certa desordem. E porque eu digo libertar o homem de uma certa desordem? É porque se não formos inseridos num grupo, na família, num grupo social, na escola, se não aprendermos e apreendermos princípios, regras, valores, fica bem difícil, quase impossível podermos, de facto, viver como cidadãos inseridos numa sociedade que tem que ser entendida naturalmente como uma sociedade livre e responsável. E reparem, eu disse numa sociedade livre e responsável. E isto é muito importante, porque essa sociedade livre e responsável somos nós que a temos que construir. E construímos-la, antes de mais, pela educação. E porque pela educação nós vamos depois construir a cultura. Ou melhor, a cultura não que nós possamos construir culturas a partir do nada. Algumas, enfim, até pode, mas não nos vamos debruçar sobre isso. Mas a cultura também ela como um processo dinâmico, as culturas como processos dinâmicos, são exatamente esse dinamismo advém da intervenção
que nós formos capazes de nela incutir. E por isso essa liberdade e essa responsabilidade, que virá muito também pela educação, vai exatamente ter, ou pode ter, ou deve ter, acima de tudo, deve ter uma consequência que derive numa sociedade livre, numa sociedade responsável, feita por todos e que é feita, afinal, por todos nós. Mas, curiosamente, também se pode afirmar que, de modo latente, a educação, como uma produção humana, aliás, à semelhança de muitas e muitas outras produções, também pode ser vista do ponto de vista de um aprisionamento, que obviamente é algo que levanta importantes questões de natureza filosófica, mas não só. Porque que a educação também pode ser vista como um aprisionamento? Pois é uma questão bem complexa, mas eu convido-os a refletir, de facto, sobre essa dimensão. Porque se a educação, por exemplo, imaginem, se a educação é uma educação decretada por um Estado, decretada por um governo, que tem que obedecer a determinadas linhas orientadoras demasiado fixistas e imperativas, em que apenas um grupo muito restrito intervém e passa esses primeiros valores que adquirimos pela educação, pode ser muito aprisionador. Pode ser muito aprisionador, por exemplo, uma educação com um vínculo fortemente religioso. Quando eu digo fortemente religioso, significa quase exclusivamente que essa educação seja uma educação administrada, ministrada numa instituição religiosa que seja tendenciosa e que não dê a liberdade ao aluno, que não dê a liberdade à criança, que não dê a liberdade ao adolescente de poder escolher. Então, podemos e devemos considerar, antes de mais, que obviamente o ser humano é um ser complexo e que é sua característica essa complexidade. E então, se a educação ou se o facto educacional é ou pode considerar-se como algo que em si contém características de certa contrariedade, é importante que nós não esqueçamos de recorrer e de nos socorrer de alguns teóricos, de alguns filósofos, de alguns autores que sobre a educação e, sobretudo, sobre uma filosofia da educação se debruçaram e que muito nos podem também ajudar nesse processo de compreensão do processo educativo inserido, de facto, numa sociedade e inserido naquilo que eu chamei a tal complexidade do próprio homem. Eu lembro, por exemplo, um filósofo chamado Heidegger, quando ele se refere a propósito da educação e da sociedade, quando ele se refere
ao humano como a morada da vida. A morada da vida é uma expressão do próprio autor, em que ele diz que, face à crise, é que os homens, é que o ser humano é capaz de pensar e de pensar em algo que o conduza a uma elevação, que o conduza a um sentido maior da existência. Ou seja, entende este autor, Heidegger, que essa morada da vida, esse sentido maior da vida, poderá ser inscrito num plano que decorre do confronto com a própria vida, do confronto muitas vezes entre a vida que vamos construindo na família, na sociedade, na cultura e que nos provoca desafios, que nos provoca aquilo que ele designa como crise, e essa crise leva então a superá-la, a superar esse desafio, a superar a crise no sentido de nos elevarmos, de nos tornarmos mais humanos, eu diria. Então, não parece que tenhamos que assumir nenhuma posição cética ou demasiado cética a respeito da educação, mas, ao contrário, pensá-la no seu sentido verdadeiro e amplo. Isto é, pensar a educação como um papel construtivo, como um papel na construção do indivíduo, da sociedade e da cultura, que deve ser refletido. E quando eu digo refletido, sublinho a palavra refletido. Temos que refletir se o caminho, se a educação que nós recebemos, que nós estamos a transmitir, se a educação que vigora e que está a constituir as nossas sociedades e o nosso mundo contemporâneo, se é essa a educação que está correta, ou o que é que nós podemos fazer para alterar algumas coisas que certamente todos concordarão que não estão tão corretas assim. Então, eu diria que, a partir de uma tal tematização, esta de que parto, e este pressuposto, nos deverá conduzir a um enfoque que, numa consideração global do saber, não pode também deixar de nos colocar face ao papel que aqui tem e que deve ter a filosofia da educação. Ou seja, no papel decisivo e de elevadíssima importância que é o da sua reflexão, o da reflexão de uma educação, o de saber, o de procurar uma sabedoria que nos permita pensar, redefinir, redescobrir algo que na educação não está ou não esteja tão bem quanto deveria estar. É evidente que eu aqui gostaria de deixar de parte essa acuidade e essa relevância no contexto da educação que tem a filosofia, porque isso nos
conduziria aqui uma sessão, uma aula muito mais prolongada e para a qual não temos tempo. E que, neste contexto do ensino à distância, este que vos está a ser possibilitado, de facto, e num tão curto espaço, não conseguirei aqui falar, mas depois, noutras sessões, outros colegas, outros professores o farão, em que esta dinâmica da filosofia da educação e da enumeração dos pontos centrais sobre a qual ela se debruça e se continuará a debruçar no sentido de fazer da educação um caminho que de facto consiga levar à transformação quer do indivíduo, quer das sociedades, porque só essa mesma transformação é capaz de o conseguir. Mas seguindo a problemática da educação na sua complexa história, rumo ao papel que teve ou não teve na evolução da humanidade, podemos, contudo, referir ser mais ou menos comum ouvir que a educação é a arte de educar. Pois a arte de educar. E nós às vezes devemos pensar, refletir também nas palavras que são ditas, para a partir delas podermos refletir na componente prática dessas palavras, ou seja, arte de educar. Eu sublinho para que vocês o possam fazer também. E considerar então que a educação se situa num plano da condição humana, por isso se diz arte de educar. Mas também, e como atrás já referi brevemente, esta discussão da condição humana pressupõe, e aqui dentro de um contexto também da própria filosofia da educação, pressupõe também essa tal ideia de aperfeiçoamento, porque é esse aperfeiçoamento que a educação tem que visar. É esse aperfeiçoamento que a educação tem que procurar. Por isso, hoje, numa grande parte do mundo, ganham importância as ciências da educação. Portanto, educar inscreve-se, então, em muitos planos, se assim a perspectivamos. Porque educar inscreve-se dentro de um plano da filosofia, da ciência, da tecnologia, da religião, da sociedade, da família, de tantos e tantos aspectos. Aspectos esses que devem ser questionados de uma forma séria, porque essa seriedade significa ou pretendo dizer que esta seriedade nos deve, sobretudo, conduzir a pensarmos na ação. Numa ação concreta, numa ação que tem que ser multidisciplinar, multidimensional, porque não é apenas um plano, não é a família, não é a religião, não é a arte, não é a filosofia. São todas essas dimensões que interferem, são todos esses planos que interferem na educação. De certo, pode falar-se da falta de atenção que o século XIX, que o século XX e o século XXI continuam dando à educação. Talvez tenhamos que olhar de frente, com muita objetividade e rigor, as consequências da desconsideração
de alguns dos planos centrais da educação contemporânea, desde a família, desde a importância que têm cada vez mais os mídia, a própria exigência que nós temos a obrigação de fazer como cidadãos aos governos dos Estados para que criem condições para que alguns dos planos da educação, ou se calhar todos, a maior parte dos planos centrais da educação, dependem em grande parte desta última referência que eu fiz, ou seja, exigir aos governos dos Estados que pensem o papel da educação, que pensem a cultura, que pensem a sociedade, que pensem o mundo que temos e o mundo que vamos deixar àqueles que venham depois de nós. De pouco ou nada adiantará as grandes conceptualizações teóricas, os grandes discursos críticos e, pior ainda, os grandes discursos políticos que se reivindicam de considerar a educação e a cultura como fundamental para o desenvolvimento e para a humanização de uma cultura, de uma sociedade, se a prática não permite nem sequer vislumbrar tal articulação. Todos sabemos dos desafios e dos dramas que se colocam hoje à sociedade e que se colocam à cultura. Todos sabemos das prometidas reformas da educação. Todos sabemos também dos resultados pouco satisfatórios. E aqui, obviamente, devemos questionar-nos. E devemos questionar sobre a natureza social e da repercussão dessa mesma natureza no campo cultural, entendendo-se aqui a cultura nas suas diversas acessões, significados e dimensões, tal como até aqui referi, um entendimento da educação em diversas acessões, também a cultura entendida em diversas acessões, significados, mesmo que todos eles, de algum modo, nos remetam para aquela acessão mais corrente e genérica formulada por Taylor, em que ele afirma que a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridas pelo homem como membro de uma sociedade. Mas mesmo que ao longo do tempo, e sobretudo em França, por exemplo, cultura e civilização se confundissem, adquirindo o significado cultura uma definição mais erudita, porque ligada à arte, à música, aos bons hábitos, aos bons costumes, e a certa altura assumindo uma designação de elite social, ou seja, a cultura ficaria algo similar e próximo da palavra civilização e começava a falar-se de uma elite, o que originou uma distinção entre cultura erudita e cultura popular. O que é verdade, e retirando aqui exageros interpretativos mais radicais, o que é certo é que, em primeira instância, podemos com certeza afirmar que educação, cultura, civilização e o que nelas está contido pode e deve conduzir o ser humano a uma certa ideia de elite. Entendendo-se a palavra elite de modo bem positivo, não elitista, pois de certo modo poderíamos dizer que o indivíduo, podemos dizer que o homem deve e tem a capacidade, entendido num sentido mais antropológico e sociológico, onde a cultura significa a herança social e total da humanidade.
O homem, dizia, tem essa capacidade de se, vamos utilizar aqui uma palavra, de se elitizar. De algum modo, eu quero dizer, de ser capaz de ir mais além, de ser capaz de subir mais alto. E se este ir mais além, se este subir mais alto é fazer parte de uma elite, então caminhamos todos para essa elite. Pertençamos todos a uma elite, que será a elite, que será uma elite que de algum modo nos tornará todos de uma superior forma de estar no mundo, de uma superior educação. Por isso, não temos que ter medo, às vezes, de utilizar determinadas palavras. Elite pode, de facto, ter uma perspectiva ou entender-se de um modo negativo, mas neste caso, não. Se a elite, se pertencer à elite, é pertencer a uma dimensão maior do humano, é pertencer, trabalhar, é esforçar-se por construir uma educação, uma vida, uma cultura melhor, pois então subamos a esse patamar, todos, sem distinção de classes, sem distinção, seja do que for. Por isso, separar campos, sobretudo no que diz respeito à dimensão da educação e cultura, pode ser errado, uma vez que todos eles se relacionam, todos eles se conectam com o objetivo de dar respostas para melhor satisfazer o desiderato do homem na direção de uma sociedade mais humana e, por isso, também, obviamente, na direção de uma sociedade mais justa. Então, podemos dizer que cultura é criação. Não nos podendo limitar a receber o que os outros já fizeram e criaram, porque hoje, de certo, mais do que no passado e perante os desafios das nossas sociedades, perante o desafio do mundo contemporâneo, temos ainda uma necessidade de maior criatividade. Simultaneamente, sabemos que a cultura é ou deve ser um fator de humanização, o que só acontecerá se formos capazes de agir, no sentido de conferir um sentido humanista à vida. Dizíamos no início desta nossa intervenção, desta nossa aula, que a educação pode olhar-se como um ardiloso expediente do humano. Pois é, isto é, em certa medida, verdade também para a cultura. Em termos filosóficos, a cultura é entendida como um conjunto de manifestações humanas que contrastam com a natureza ou um comportamento natural. Reparem, eu disse natureza ou comportamento natural. E quando digo natural, digo naquele sentido do momento do homem, do momento quando a criança nasce e que, se não é, digamos, educada, se não inserida num contexto educativo e cultural, quão difícil ou impossível mesmo será e podemos olhar para essa expressão do que significa a cultura. Por isso, em grande medida, este modo de entendimento se relaciona com uma concepção de cultura entendida como informação, o que significa aquisição de conhecimentos teóricos, de conhecimentos práticos que se vão transmitir não só no imediato, ou seja, no presente, mas que constituem, afinal, o que vamos deixar para os que depois de nós virão, para os vindouros. Por isso, e aqui, a filosofia deverá ter um papel fundamental, fundamental na medida em que lhe competirá refletir, interpretar o homem, a história, a cultura e, melhor ainda, interpretar a realidade, mesmo com todos os riscos da subjetividade, no sentido e com o objetivo de o próprio dinamismo
a que as culturas estão naturalmente sujeitas possam articular-se de modo interdisciplinar e também adaptativo, tendo como linha de horizonte os superiores e inadiáveis valores de natureza ética. Ética, os valores fundamentais, os quais, por sua vez, interferirão positivamente nos demais. Então, hoje mais que nunca, o papel da filosofia da educação, tendo como propósito pensar e problematizar, deverá ocupar um papel central nas universidades, nas escolas, nos centros de decisão política, sendo possivelmente estes últimos os lugares de decisão política, os lugares onde seria necessário que existisse mais consciência, mais empenho, mais lucidez, para entender que o progresso, a evolução do humano, a mudança, a transformação de uma sociedade, de uma cultura, não é jamais possível sem uma política educacional. De Platão a Rousseau, a Kant, a Heidegger, a Maria Montessori, a Paulo Freire, a Agostinho da Silva, alguns dos pensadores, dos filósofos que pensaram a educação, a cultura, a sociedade e o humano na perspectiva que acabamos de salientar, permitam-me, para terminarmos esta nossa aula, permitam-me citar um autor, Agostinho da Silva, um luso-brasileiro que afirmava em 1900 e por volta de 1950, que afirmava o seguinte: só há homem quando se faz o impossível. Reparem, só há homem, e quando se diz aqui homem é com letra maiúscula, quando se faz o impossível. Então, se não o possível é difícil, procuremos fazer o impossível. E escrevia ainda este autor, que viveu 44 anos neste país, que criou e dinamizou diversas universidades neste país, desde Santa Catarina a Salvador, a Paraíba, a diversas universidades e diversos centros de educação e de ensino. E que também afirmou o seguinte: quem tem coragem é, quem sabe atua, quem acredita inova. E foi um prazer colaborar e partilhar convosco estas minhas reflexões.